Deus em eterno seja glorificado. Quero saudar a todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso eterno Deus, e que o eterno Deus reine entre nós. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Lemos com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa nos iluminar naquilo que vamos falar. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou a Tiago, irmão de João, a espada. E ele vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo prendido ele, colocou-o na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Porquanto Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. E saindo seguia, e não sabia o que era verdadeiro que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: É o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-se com ele a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e ele disse: Vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, ele examinou os guardas e ordenou que fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. Vamos parar aqui, irmãos, somente até esse pedaço, esse trecho, esse versículo. Vejamos como aqueles que serviram a Deus no passado, irmãos, sofreram perseguições tais que nós ainda, pelo menos aonde estamos, nos países que moramos, alguns países nós sabemos que já há perseguições. Se formos olhar, irmãos, países que estão perseguindo cristãos a ponto de tirar-lhes a vida. Porém, ainda estamos a tempo e com liberdade de podermos anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Antes de dar início na exortação desta palavra, eu gostaria de dizer aos irmãos que marcassem o meu e-mail
Eu vou deixar aí embaixo, irmãos, na descrição do vídeo, para que vocês possam anotar, porque nós não sabemos até quando nós teremos essa liberdade dentro da plataforma para falarmos do Evangelho, e temos que estar preparados para tudo, irmãos. Pode ser que demore, o que nós não sabemos, pode ser que seja breve, mas uma coisa é, o Senhor Jesus Cristo já está voltando. Seus sinais, aquilo que Ele determinou que acontecesse, nós já estamos vendo acontecer. Então aqui nós temos um exemplo, irmãos, que os nossos antepassados, os heróis da fé, foram, irmãos, perseguidos, foram martirizados, foram lançados em covas de leões, outros foram mortos nas arenas, comido por leões, queimado pela força do fogo, mas em tudo isso eles não negaram o Senhor. Então nós que servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje, ao Deus eterno, não devemos negar ao Senhor, irmão, devemos lutar contra todo o sistema maligno. Agradeço a Deus, irmãos, que algumas almas aqui nesta região já têm aceitado ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, até mesmo se batizado, mas nós precisamos entender que o Evangelho deve ser proclamado nos 4 cantos da terra. Nós não podemos nos ater, irmãos, às coisas desta vida a ponto de deixar o Evangelho para segundo plano. Qual é o primeiro plano na tua vida? Qual é a primeira razão? Qual o teu objetivo? Não é anunciar Jesus Cristo? O objetivo de Pedro era anunciar o Evangelho da salvação. E por causa deste objetivo, ele foi levado ao cárcere. Tiago, aquele que estava junto com ele, que também cumpria a missão que Deus havia lhe determinado, por certo, irmãos, já havia terminado a sua missão. Por isso Deus assim permitiu que ele sofresse a ponto de perder a sua vida. Mas Pedro ainda tinha que continuar a missão. E dentro, irmãos, desse contexto, nós percebemos que Herodes se agradou de ter visto com que Tiago fosse morto, e que isso também trouxe um certo agrado àquele povo que ali estava, irmãos, naquela época. E então ele mandou prender a Pedro. Eram os dias dos asmos, e prendeu a Pedro e colocou ele numa prisão, irmãos, a ponto de colocar 4 quaternos de soldados, que são 16 soldados, para cuidar de Pedro. Um homem, irmãos, que era pescador, para que tantos soldados? Mas o adversário, irmãos, aquele que não quer a tua alegria, não quer a tua felicidade, muitas das vezes quer colocar trancas no teu caminho para que você não prossiga na tua missão. Às vezes aquilo que ele quer colocar no teu caminho é uma dificuldade financeira, às vezes é uma enfermidade, às vezes pode ser um obstáculo, um comentário contrário, alguém que diz que não deve fazer, que você deve fazer de outra forma. Irmãos, mas nós temos que ser guiados não pelo homem, mas pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, irmãos, ele é aquele que providencia as coisas e que prepara os corações, as almas, aqueles que hão de trabalhar nesta obra de amor, de misericórdia, de evangelismo, de colocar o seu ombro debaixo da cruz para ajudar o seu próximo. É isso que nós temos que lembrar, irmãos, é nisso que nós temos que pensar. Muitos pensam em si próprios, irmãos, muitos querem enriquecer a si mesmos, mas nós agradecemos a Deus que a nossa intenção é apenas anunciar o Evangelho. Se fosse para nós, irmãos, nós não estaríamos talvez aqui nesse país, estaríamos em outro lugar, mas nós estamos aqui, nesse lugar, por determinação de Deus, não é por vontade própria. Nós temos prazer de fazer aquilo que Deus nos manda, de fazer aquilo que Deus requer de nós, mas nós precisamos que os irmãos orem por nós, para que possamos cumprir a nossa missão, porque somos uma andorinha só, não faz verão.
Porém, irmãos, Pedro estava ali, preso, encarcerado, irmãos, 4 quaternos de soldado, mas havia uma igreja. Não era uma igreja de pedra, irmãos, não era uma construção, mas uma igreja que estava na casa de Maria, mãe de Marcos. Naquela casa estava um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, quando nós falamos igreja, nós lembramos logo de... Alguém lembra logo de uma construção? Não, irmãos. A igreja é uma reunião, um ajuntamento de pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Disse o Senhor Jesus Cristo: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei junto com eles. Há lugares, irmãos, que há liberdade de se construir prédios, etc, etc, ou até mesmo... Mas hoje vejamos como está a situação da terra, por causa dessas coisas que estão surgindo. Sabemos que tudo é permissão de Deus, mas nós não devemos de parar de evangelizar, de falar de Jesus Cristo, do seu amor, da sua misericórdia. Por isso, irmãos, Pedro, mesmo na prisão, ele estava, irmãos, em comunhão com Deus, e a comunhão colocou paz no seu coração. Irmão e também irmã, que haja comunhão na tua vida com Deus, porque através desta comunhão com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá paz no teu coração, na tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor. E havendo paz no teu coração, havendo paz na tua vida, havendo paz, bendito seja o nome santo do Senhor, no meio da tua família, por certo o Senhor providenciará aquilo que você precisa, porque o Senhor nunca deixará que o seu evangelho seja retido por alguma coisa desta vida, ou que alguém venha impedir com que o evangelho seja proclamado, ainda que nós estamos vendo as dificuldades. Ontem eu vi um vídeo, irmãos, Deus deu a graça de assistir um vídeo onde eu via chegar uma mala cheia de Bíblias num país, na China, e quando chegou ali aquela mala, irmãos, aqueles homens que recebiam aquelas Bíblias, ela foi levada até lá de uma forma, não sei como, mas chegou até lá, naquele lugarejo, e quando receberam aquelas Bíblias, eles abraçavam a Bíblia, choravam, beijavam. Bendito é o nome santo do Senhor, porque estavam ansiosos para ler alguma coisa das coisas de Deus. Quantos que estão ansiosos pela palavra, quantos que estão ansiosos pela salvação, e nós, irmãos, que temos esta liberdade, aleluia, de anunciar o evangelho, não devemos estar calados, que não haja silêncio em nós. Não é tempo, glória ao nome santo do Senhor, de nós calarmos a nossa boca, de nós encurtarmos a nossa mão, mas é tempo de nós investirmos para o trabalho da obra de Deus, porque nós sabemos que a obra de Deus somos cada um de nós, e cada um de nós temos uma missão, um ide para anunciar o evangelho. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui nesse lugar, irmão, onde Deus prepara, já tem algumas pessoas que têm que ser zeladas, cuidadas, e nós precisamos, irmão, de estar preparados para estas coisas. Por isso que nada venha nos prender ou te prender, para que você não veja o crescimento prosperar das almas que hão de crer e daquelas que já creram no evangelho de Jesus Cristo. Nem a prisão pôde prender a Pedro, porque ele estava ali cingido, irmão, ou melhor, preso com aquelas correntes, mas o anjo do Senhor desceu até ali e arrebentou aquelas correntes, quando o anjo chegou, as correntes se soltaram. Bendito é o nome do Senhor. Os guardas caíram para um lado, para o outro, como que dormindo. As portas se abriram e Pedro saiu. Bendito o nome santo do Senhor. Irmão e também irmã, as portas se abrirão, as correntes cairão. Aquilo que nós precisamos para evangelizar, o Senhor trará, porque o Senhor sabe o tempo que estamos vivendo. Não haverá silêncio nas nossas bocas, não haverá silêncio em nós, porque o evangelho de Cristo, ele tem que ser propagado até nos confins da terra. Bendito o nome santo do Senhor. Por isso, irmão, faça a tua parte como um bom evangelista, faça a tua parte, aleluia, como um bom mensageiro da paz.
cumpre o ministério que o Senhor tem te dado e vai em frente. E você, meu caro irmão, minha cara irmã, que está em alguma dificuldade, preso em alguma coisa, com alguma coisa no teu caminho, lembra-te que o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio e que morreu e que ressuscitou, tem o poder sobre todas as coisas. Faça uma oração, entregue a Ele a tua vida e Ele vai fazer aquilo que for necessário para que o Evangelho chegue aonde tem que chegar. Esta é a mensagem da palavra, que o eterno Deus reine entre nós. Amém e amém. Eu gostaria, irmãos, que os irmãos encurvassem as suas cabeças e nós vamos fazer uma oração a Deus. Eterno Deus, em nome de Jesus, teu santo Filho, nós queremos te dar graça por esta mensagem maravilhosa. Queremos pedir que esta palavra santa, Senhor, possa entrar nos corações daqueles que ouvirem, aonde houver alguma dificuldade, uma necessidade, uma enfermidade. Pai santo, Pai justo, entra com a tua providência. Nós agradecemos por esta mensagem, Senhor, por esta palavra. Pedimos, supre as necessidades, olha os enfermos, aqueles que estão hospitalizados e aqueles que têm pedido as nossas orações. Somos agradecidos, Senhor, que muitos possam participar deste vídeo, dar o seu like e colocar, Senhor eterno, comentário. Em nome de Jesus, o Nazareno, o leão da tribo de Judá, que veio para vencer, a Ele a glória em eterno. Amém e amém. Amém, caros irmãos, amém. Irmãos, se sentir, compartilhe e ore por nós, e nós estaremos orando por vocês. Com certeza, a oração não ficará debaixo do teto, irmãos. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem nos dado esta força, esta coragem de propagar o Evangelho aonde Ele nos manda. Estivemos em Israel, na África, isso, irmão, tudo com recursos próprios. E com a ajuda de alguns irmãos, particularmente, que nós às vezes sentimos de falar. E aonde estivemos, vimos as obras de Deus. Outro dia, irmãos, eu contarei alguns milagres que Deus fez, paralíticos que andaram, cancerosos que foram curados, pessoas que estavam à beira da morte, que o Senhor tirou do fundo do abismo, da sepultura, e hoje estão servindo a nosso Senhor Jesus Cristo com alegria. Mas o principal fator de me trazer aqui, nessa simples gravação, porque os irmãos veem que aqui não tem nenhum efeito especial, eu não sou nenhum grande pregador, eu sou um simples pregador, mas uma coisa é certa, o que eu falei aqui foi a verdade, e a verdade nos liberta, que é Jesus, que é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Guarde esta mensagem e que Deus, o Eterno, reine para sempre sobre nós. Paz, graça e amor e misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, reine conosco para sempre. Amém e amém.